Então, que nem eu aqui, tremendo ou não? É glorioso ter a oportunidade de falar de Jesus. Eu costumo dizer que como se fosse o último dia da minha vida. Eu preciso aproveitar a oportunidade. Quando o pastor Davi perguntou, eu falei que queria. Porque nós vivemos num tempo tão difícil. Então nós não podemos perder a oportunidade de falar desse grande amor, desse grande Deus que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com vocês, se você abra sua Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo 20. Dá um tema para essa mensagem, na verdade, é o lenço dobrado. Isso, eu nunca vi alguém pregar sobre isso aqui. Pode ter algumas vezes, mas eu não estava aqui. Me chamou a atenção, porque o lenço dobrado quer dizer que ele vai voltar. E ele disse que vai voltar, ele vai voltar mesmo. Eu acho que falar dos sinais não precisa, né? Eu acho que está todo mundo vendo a situação dos sinais, do esfriamento, do desejo de fazer a obra de Deus. Parece que cada dia que passa, você percebe que diminuindo. Eles sabem disso, a Rose e o Carlos, esse casal, eu falo para eles que eles não são normal. E eles riem. Eles são simples mesmo assim. Mas esse casal, eu tenho acompanhado algumas coisas, e eles têm se dedicado muito à obra de Deus. Eles são dedicados de verdade, irmão. Não é aqueles que falam e não fazem. Perdão por estar citando o nome de vocês, porque vocês são exemplos. Então, com exemplo, a gente tem que falar. E eu estou falando isso, que eu sei que vocês também não vão se orgulhar por causa disso, nem vão ser soberbos por causa disso, porque eles dizem que tudo que eles têm foi Deus que deu, então se Deus deu, eles também não têm problema nenhum em dar para alguém. E eu tenho sido muito abençoado através desse casal. E eu quero compartilhar com vocês, no livro de São João, no capítulo 20, do Evangelho de João, no capítulo 20, a ressurreição de Jesus. E quero assim trazer um alerta. Eu vi a Dora, eu lembrei, sempre eu lembro quando a gente se encontra, ela sempre fala algumas coisas. E eu vi a Dora e eu lembrei de uma mensagem de alguns anos atrás. E eu gosto de trazer sempre uma mensagem de alerta para a igreja, de um alerta para os crentes que querem morar no céu. Então, por favor, a sua Bíblia já está aberta. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos aonde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegando primeiro ao sepulcro, abaixando-se, viu os lençóis de linhos, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas debaixo do lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido as Escrituras, que era necessário ressuscitar dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Eu estou lendo esse texto porque a ressurreição, a esperança
do crente, a esperança da igreja é a ressurreição de Cristo. Foi a ressurreição de Cristo. A esperança de quem serve a Jesus, de quem aceitou Jesus, foi a ressurreição. Porque morte todos morreram e vão morrer. Mas a ressurreição é a única verdadeira. Porque se a gente falar de Lázaro, se a gente falar da filha de Jairo, eles voltaram a reviver. E eles morreram depois. Agora, a ressurreição de Cristo, não. Ele ressuscitou e a Bíblia diz que ele está vivo para todo sempre. Sabe o que me chama a atenção quando ele diz que ele está vivo para todo sempre? O que me traz alegria ao meu coração é saber que ele disse e cumpriu. O que me traz gozo ao meu coração é saber que ele disse e aconteceu. E se ele disse e aconteceu, então ele disse que vai voltar. Então fique esperto que ele vai voltar mesmo. Não vacila não que ele vai voltar. Ele vai voltar e pode ser que seja hoje. É por isso que eu disse para os irmãos que eu gosto de aproveitar as oportunidades, que pode ser minha última vez. Pode ser meu último dia. Eu posso descer as escadas aqui e não chegar lá embaixo. Mas a certeza que eu tenho dentro de mim hoje, com tantas lutas e dificuldades, é saber que se eu partir daqui, o meu Jesus garantiu a vitória para a minha vida. Então você fica atento. Não vacila, não. Estamos vendo aqui no versículo 7 que me chamou a atenção. Versículo 6 diz: então Simão Pedro seguindo-o, entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. Olha que coisa incrível. Os lençóis estavam lá. Mas o que chama a atenção é que diz no versículo 7, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, esse não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Em outra versão, em outra tradução, eu fui ver atrás disso, estava dobradinho. Os lençóis estavam jogados, mas o lenço estava dobrado. Os sinais do lenço dobrado, ele quer dizer assim: eu vou voltar. Não tem como alguém dizer que foi violado, que foi tirado o corpo de Jesus dali de dentro, porque se fosse tirado, ele não tinha essa essência de dobrar o lenço, porque eles queriam quanto mais rápido sair dali, se fosse o caso. Então Jesus, ele ressuscitou e ele deixa o lenço dobrado. E para mim não esquecer, eu vi aqui alguma coisa eu só quero assim, só para dar uma introdução sobre isso. João no capítulo 20, versículo 7, diz que o lenço que fora colocado sobre a face de Jesus não foi apenas deixado de lado, como os lençóis no túmulo. A Bíblia reserva um versículo inteiro para dizer que o lenço foi dobrado cuidadosamente e colocado à cabeceira do túmulo da pedra. Cuidadosamente. Vocês já ouviram? A gente lê a Bíblia e a gente passa algumas coisas, alguns detalhes da Bíblia que a gente não percebe. Eu costumo dizer assim para os discípulos, né, quando a gente faz o trabalho de discipulado, que é a sobremesa. Essas coisas eu considero como uma sobremesa, sabe? Você come, mas tem aquela sobremesa que você tem desejo. Às vezes tem alguém que depois do almoço toma um cafezinho, tem alguém que toma alguma coisa. Mas esse detalhe da Bíblia é muito importante para as nossas vidas. Eu não sei se você já leu e já percebeu isso. Mas há muito tempo eu percebi isso e eu disse para Deus que quando eu tivesse a oportunidade, eu ia falar sobre isso. O lenço cuidadosamente dobrado. Sabe o que quer dizer? Na época de Jesus, esse lenço dobrado tem a ver com o amo e o servo, ou senhor e servo. Tem a ver com o servo e o senhor.
Ele diz que todo menino judeu conhecia a tradição. Quando o servo colocava a mesa de jantar para o seu senhor, ele buscava ter certeza em fazer exatamente a maneira como ele queria. Ele fazia questão de deixar como o seu senhor queria. E ele não tinha a ousadia de ficar perto. Ele preparava a mesa, deixava a mesa preparada e saía da visão do seu amo ou do seu senhor. Ele saía da visão. E ele ficava esperando, ele ficava observando. Se o seu senhor jantasse e deixasse o lenço jogado, ele sabia que ele poderia limpar a mesa, poderia tirar a mesa. Mas se ele voltasse e visse aquele lenço dobrado, ele não poderia mexer, porque ele sabia que o seu senhor ia voltar para completar a obra. Sabe que Deus me chamou a atenção? Esse lenço dobrado é que Deus está dizendo assim, que Jesus está dizendo assim: eu disse que eu iria voltar e eu vou voltar. João, no capítulo 14, Jesus disse: eu vou para o Pai e vou preparar lugar. E quando eu preparar, eu voltarei e levarei vós comigo, porque aonde eu estiver, eu quero que você esteja comigo. É bíblico isso. E eu confesso para vocês que é tão glorioso você ouvir isso. E tão preocupante você ouvir isso. Porque as pessoas fazem planos, e muitos planos. Não está errado fazer plano. Projetos e muitos projetos. Eu vi aqui a minha sobrinha cantando aqui, a Gi e o Daniel tocando, e eu sei que ele tem planos para casar, tem plano para ir para outros, até outros países, estudam. Eu estou dando exemplo, né? Eu sei que vocês também têm outros planos, eu também tenho. Mas a visão certa, a visão correta de quem serve a Cristo, é estar preparado, porque ele pode vir a qualquer momento. E aí não vai dar tempo o projeto se cumprir na terra. O lenço dobrado, quando o servo olhava e via o lenço dobrado, ele sabia, ele vai voltar, não posso mexer na mesa. Ele vai voltar. Quando o servo olhava para a mesa e via que o lenço estava todo enrolado, ele sabia que o seu senhor tinha limpado as mãos, limpado os dedos, tinha limpado a boca, tinha limpado a sua barba, ele poderia tirar o que estava sobre a mesa. Então aqui a Bíblia diz que Pedro e João foram ao sepulcro. A Bíblia diz que João entrou, a gente imagina que é João, porque é o discípulo que Jesus mais amava, a gente imagina que é João. Ele entra, mas ele não observa. Aí Pedro entra no sepulcro e observa isso. Aquele lenço dobrado. Irmãos, olha, eu confesso para vocês que de ontem para cá me deu uma ansiedade muito forte. E o irmão falando aqui, eu dizendo, como a preocupação de você passar algo para alguém, de alguém tão sério como o nosso Deus, de alguém tão poderoso como o nosso Salvador. Esse lenço dobrado quer dizer que ele ainda não cumpriu aquilo que ele disse. Tudo vai se cumprir. E olha, irmãos, vocês sabem que Jesus disse para os discípulos não entendiam isso. Eu vou ser entregue, vamos para Jerusalém, eu vou ser entregue aos sacerdotes, somos sacerdotes, vou ser entregue a todos, e eu vou ser crucificado, e ao terceiro dia eu vou morrer. E aí vocês sabem que Pedro fica bravo, não quer aceitar, outros discípulos não aceitam. E talvez você que tenha plano, você que tenha projeto, também não aceita muito isso. Porque você tem plano. Vou dar o exemplo de novo da minha sobrinha. Eles têm plano. Poxa, Jesus veio e eu não consegui. Mas sabe de uma coisa que ele voltando vai ser muito mais importante do que os meus planos e os seus planos. Ele voltando para mim, ele voltando para você, vai ser muito mais glorioso do que os nossos planos e os nossos projetos. Está errado você escolher
o desejo e planos para cumprir aqui na terra, não está errado, porque pode ser que ele demore, mas eu disse para os irmãos, eu acho que ela está aqui. Eu tive a oportunidade de ir essa semana no velório da nossa irmã Irene, 59 anos, desde 2018, que ela estava lutando pelo câncer. E eu tive a oportunidade lá, e graças a Deus eu fiquei feliz, porque é uma confiança muito grande quando alguém pede para ir, e olha, eu abro mão de qualquer coisa. Não é que eu sou melhor, é que eu quero aproveitar a oportunidade. Eu levanto de manhã e digo, Deus, se o Senhor me fez acordar, é porque o Senhor tem uma oportunidade para mim. Tem gente que agradece pela vida e não pergunta para Deus por que a oportunidade que Deus está dando. Tem gente que não tem noção do que Deus quer fazer na vida dele e fica sofrendo. As lutas são grandes, as dificuldades são grandes, a gente sabe disso. As aflições são grandes. Mas saiba de uma coisa, se Deus te fez acordar hoje, e te trouxe a este lugar, para engrandecer o nome de Jesus, Ele está dando uma oportunidade para você dizer para Ele assim, eis-me aqui, porque o lenço ainda está dobrado. Se o lenço ainda está dobrado, é porque o Senhor está me dando a oportunidade de fazer mais alguma coisa. E talvez, essa coisa que Deus está pedindo para mim fazer, seja algo que ninguém nunca fez. Talvez seja para falar da mulher samaritana, como o nosso irmão leu aqui. A Bíblia diz, em João, no capítulo 4, que era necessário passar por Samaria. Olha que coisa incrível. Era necessário passar por Samaria. Por quê? Porque existia uma mulher naquele lugar, mulher samaritana, que ela já estava no 5º marido, e a Bíblia diz que Jesus disse para ela, disseste bem que o marido que tu disseste não é teu. E a conversa entre Jesus e aquela mulher é tão glorioso, que aquela mulher acabou se convertendo e saiu no meio do samaritano falando, dizendo assim, eu encontrei alguém que disse tudo da minha vida, que falou tudo de mim, e eu acho que ele é o Cristo. Assim, ela não precisou se preparar para nada. Ela já entendeu qual era o plano de Deus na vida dela. Ela já entendeu o que Deus queria fazer na vida dela. Aproveitar a oportunidade naquele dia. Sabe o endemoniado de Gadareno? Ele fica livre. E sabe o que ele pede para Jesus? Deixa eu ir contigo. O Senhor me libertou, eu quero ir com o Senhor. Sabe o que Jesus disse para ele? Não, você vai lá para os teus, e tu vai dizer o que Deus fez na tua vida. Então, se você acordou, se você está acordada, eu espero que você está acordado aqui. Está acordado ou não? É porque Deus está te dando a oportunidade de falar alguma coisa para alguém. Você tem falado de Jesus na empresa onde você trabalha? Na escola, no ponto de ônibus? Por onde você passa, você tem dado o testemunho que o lenço está dobrado? E que esse lenço, a qualquer momento, ele pode deixar de estar dobrado? Você já falou para alguém que o lenço está dobrado ainda? Porque vai chegar o dia que esse lenço não vai estar dobrado. O Senhor vai voltar e vai cumprir aquilo que Ele prometeu. E eu quero compartilhar no livro de 1 Tessalonicenses, eu quero falar um pouquinho sobre o arrebatamento. A gente fala de tantas coisas, irmãos. E eu quero dizer para vocês que tem sido glorioso os últimos dias da minha vida aqui na terra, que eu não sei quantos anos eu vou viver, mas tem sido glorioso, nós temos aprendido com o pessoal, aí não tem jeito, Scarlett, eu sou obrigado a falar, com o pessoal que realmente se entregaram para Jesus. É um trabalho muito abençoado por Deus, e através do Carlos, a Rose,
A minha filha perguntou assim, mas como o Carlos e a Rose encontraram a Scarlett, irmão? Falei, olha, mais ou menos eu tenho uma ideia, porque ninguém sabe como funciona o negócio de Deus. Deus coloca no nosso caminho. Deus coloca e Deus faz. Os planos dele, nós não temos condições nenhuma de saber. Mas eu lembro de um pastor, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13. Eu lembro de um pastor baiano, muito conhecido, que ele dizia assim, eu não sei o que Deus quer da minha vida. Eu não sei o que Deus está fazendo. Eu só sei de uma coisa. Eu não vou deixar de glorificar Ele, mesmo sem saber o que Ele está fazendo. Às vezes a gente quer entender o que Deus está fazendo e a gente não vai conseguir entender. Então nós temos que glorificar a Ele e ser, na verdade, deixar que Ele faça. E deixa Ele usar. Quando fala de missionário, nós ficamos aqui em Ilha Solteira, 720 quilômetros. Os primeiros 4 meses, eu e a Ana, nós passamos muito difícil. Não que faltava nada. E eu dizia para ela, imagina os irmãos missionários que estão em outros países. Nós estávamos em Ilha Solteira, bem servido pela igreja aqui e pelos irmãos de lá. E a gente sentia na pele algumas coisas que não era normal. Na época, quando morria 3.000, 4.000 pessoas de Covid, estava eu e a Ana fazendo um trabalho de discipulado nas casas, junto com o nosso irmão pastor Gari. E a sensação, os primeiros 4 meses, era dizendo assim, pode ser que amanhã eu pegue Covid e morro. Então, vou aproveitar o dia de hoje. E eu peguei dengue, e os irmãos sabem da história, que o negócio é bem sério. Primeiros 4 meses, a sensação de depressão, deprimido, angustiado. Eu falava para ela, vamos pegar o carro e vamos sair. Saí na beira do rio, no rio Paraná. Atravessava a ponte, aquilo era uma terapia para eu e a Ana. Primeiros 4 meses não foi fácil. Agora você imagina missionário em outros países. Talvez você não entenda, e talvez você diga assim, é mentira, irmão. Isso não tem nada a ver. Você estava a 700, 800 quilômetros daqui. Mas eu estava longe das minhas filhas. Eu estava longe das minhas netas. Uma batalha terrível, a gente sentia na pele. Sabe o que a gente sentia na pele? O próprio Satanás dizendo assim, o que você está fazendo aqui? Essa terra não é tua. Tu veio fazer o que aqui? A gente sentia isso na pele. E é Brasil, hein? Você imagina em outros países. É por isso que quando o irmão falando aqui, eu disse, temos que orar mesmo, porque é muito difícil. Mas vamos ver aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não entristeçais como os demais, que não têm esperança. Na verdade, aqui nessa época, os crentes dessa época, eles imaginavam que Jesus ia vir a qualquer momento, ia vir, para eles estavam vivos, então, azar dos que tinham morrido. E Paulo escreve dizendo que não é bem isso, pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a Jesus, terá em sua companhia os que dormem e os que morreram. Fiquem em paz, porque os que morreram em Cristo também vão ressuscitar. E olha como ele diz aqui. Ora, ainda nos declaramos por palavra do Senhor. Isso nós, os vivos que ficamos, até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem e os que morreram. Portanto, arcanjo soará a sua trombeta, a trombeta de Deus, e descerá do céu. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, vivos, que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Está sofrendo? Está passando batalha? O que você está passando? Está difícil. As aflições, as perseguições. Lembre-se
o lenço ainda está dobrado. Ele vai voltar. E eu lembro que no velório da nossa irmã Irene, que é uma sensação para a família de perca, alguém ainda diz, perdeu a batalha, perdeu para o câncer, perdeu para... Sabe, é assim a sensação que como ser humano nós temos. E eu tive a oportunidade de dizer para eles que a nossa irmã Irene ganhou. Ela não perdeu, ela ganhou. Porque a única coisa que a morte faz para a minha vida e para a sua é levar para perto de Jesus. Desde que você tenha a convicção que você é crente, que você é cristão. Eu não fiz nada aqui. Pode ser um dos sinais, né? Então já vai pedindo perdão aí, né? Pode ser que não dê tempo. Mas olha só, meus irmãos. Eu tive a oportunidade de dizer que a morte foi derrotada na vida da nossa irmã Irene. E 1 Coríntios diz isso. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. O lenço ainda está dobrado. Preocupante era se o lenço não estivesse dobrado. Ele já veio e aí você ficou. 1 Coríntios, no capítulo 15, eu quero pedir também que você acompanhe. Olha, isso é tão glorioso quando você tem a esperança. Eu gosto muito desse versículo de Lamentações, capítulo 3, versículo 20. É 20? É 21? Pode me trazer a lembrança aquilo que me dá esperança. O que me dá esperança? É que o lenço ainda está dobrado. Graças a Deus. Capítulo 15, o versículo 52 diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, soará a última trombeta. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. É palavra de Deus. Os mortos serão incorruptíveis. E nós, que ficamos vivos, seremos transformados. Talvez alguém... Mas você está careca, fique tranquilo. Né, Daniel? O bigode, barba, fique tranquilo. Né, irmão de seu? Né? Fique tranquilo. Porque será tudo transformado, irmão. Uma certa irmã uma vez disse para o pastor, eu não sei, talvez Davi possa lembrar dele, mas nós lembramos, né, Ana? O pastor Daniel Fiuza, ele tinha um bigodão e uma irmã chegou para ele e falou para ele assim: olha, meu irmão, você não vai entrar no céu com esse bigode não, hein? E ele, cheio de brincadeira, falou: verdade, não vou entrar mesmo, irmã. Então, por que você não tira? Porque não é necessário, eu vou ser transformado, irmã. O bigode vai ser transformado. Sabe, não está aqui a nossa irmã Meire. Nossa irmã Meire, ela tem dificuldade visual, mas todas as vezes que eu tenho a conversa com ela, eu digo para ela: fique tranquila, que é só aqui. Quando o lenço for desdobrado, você vai ver. E você vai poder sentar na mesa, sabe com quem? Com Abraão, Isaac, Jacó. E sabe quem é que vai servir para você? O que deixou o lenço dobrado. Sabe, irmão? Quero me trazer a lembrança ao temer aquilo que me dá esperança. Nós seremos transformados. Porque é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que o corpo mortal se revista da imortalidade. E que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita. Olha que coisa incrível. Essa palavra vai se cumprir. Quando isso acontecer, a palavra vai se cumprir na minha vida e na sua. Sabe qual é a palavra que vai se cumprir? Tragada foi a morte na vitória.
Essa palavra só vai se cumprir aqui, quando acontecer isso. Tragada foi a morte na vitória. Ficamos preocupados, é verdade, é claro que ficamos. Mas tragada foi a morte, é isso quando se cumprir. Então não há derrota naqueles que morrem. Paulo já dizia que a vontade dele era que fosse. E ele diz ainda: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Eu quero que você guarde isso. O lenço ainda está dobrado. E ele vai voltar. Só mais um pouquinho aqui. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firme, ele está dizendo. Firme. Muita dor, muitas aflições, perseguição. Mas fique firme. Paulo está dizendo. Sedes firme. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é em vão. Sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Tudo que vocês fizerem. Agora eu quero pedir para a gente dar uma continuidade aqui, em Mateus no capítulo 4. 24, Mateus capítulo 24. O lenço continua dobrado. Versículo 32. Diz que a parábola da figueira, exortação à vigilância. Vigiai. Às vezes nós oramos muito e não vigiamos. A Bíblia diz que nós temos que vigiar e orar. Não é orar e vigiar. É vigiar primeiro. Vigiar. Vigia. Fica atento. Porque a trombeta, a última trombeta vai soar. E de repente você tem um plano que você resolveu ir para Porto de Galinha e comprou, né? Fez um pacote de 7 dias. Fica meio ligeiro que lá tem tubarão. Mas tudo bem. Mas você comprou um pacote e vai viajar. E de repente no avião que você está, o piloto é cristão. E aquele que dobrou o lenço vai voltar e vai desdobrar o lenço. E de repente no momento que você, ou eu estou dando um exemplo, estiver naquele avião, e se não estiver vigiando, você imagina aquilo? É porque tem alguns países que já estão preparando para nem ter mais piloto e copiloto, eles conseguirem controlar, né? Já é pensando nisso. Né, Edileuza? Imagina, pacote ali, tudo prontinho, a malinha feita em cima do avião para ficar um período em Porto de Galinha, e de repente o homem, e de repente o Senhor do lenço volta para cumprir aquilo que ele disse. E aí você percebe que o avião não está mais controlado. Quem já viajou de avião sabe que às vezes tem alguma tribulações dentro do avião, né? Eu lembro de uma jovem que ela disse que foi uma turbulência terrível, que ela já entregou até o Espírito para Deus na hora. Falou: Jesus, eu sei que dessa vez não vou escapar, já vou entregando logo. Nós viajamos, eu e a Ana, vamos buscar minha irmã. Era para a gente ter saído 11h40 de Guarulhos, nós saímos 00:15.
35 minutos de atraso. Quando o piloto entrou, ele disse assim, é para nós chegarmos em Juazeiro 2h20 da manhã. Se nós tivéssemos saído às 23h40. Como nós não vamos cumprir, né, com o horário das 23h40, agora já é 00:15, então nós vamos tirar esse atraso para chegar lá às 2h20. Aí eu olhei para a Ana e disse para ela, se cair, nem a foto lá em casa fica. Até a foto lá de casa vai cair. Ele tirou o atraso, você acredita? Mas eu já preparei ela. Se cair, ó. Sabe, irmão, cada dia que você passa, e cada momento que você vive, aqui na terra, Deus está dizendo assim para você, eu estou te deixando vivo, que é para você dizer para alguém que eu amo, que eu quero levar para o céu. Cada dia que nós ficamos vivos aqui na terra, Jesus está dizendo assim, sabe por que você está vivo? É porque tem um macumbeiro. Tem alguém que precisa ouvir de Jesus, através da sua boca. Mas não temos tempo. Mas vamos ver aqui, Mateus capítulo 24, a parábola da figueira, exortação à vigilância. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. É um sinal. Assim também vós, quando vede todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem tudo isto aconteça, ou que tudo isso aconteça. Há necessário que isso aconteça nessa geração. Diz o versículo 34, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Que tudo isso aconteça. Versículo 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Lembra que eu falei? Que ele disse que morreria e ao terceiro dia ele ia ressuscitar? E ele ressuscitou. Ele disse que ia voltar para o céu. Ele voltou. Ele disse que enviaria o Espírito Santo e ele enviou o Espírito Santo. Ele está dizendo aqui, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Graças a Deus que nós temos a oportunidade de saber que o lenço ainda está dobrado. Versículo 36, mas a respeito desde aquele dia, e ora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como o Pai, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Qual foi o dia de Noé? O que a gente imagina que era o dia de Noé? Casava, se dava em casamento, festa e festas. Antigamente, as pessoas lembravam muito mais da ceia, dia de ceia, as pessoas... Eu lembro que antigamente, vamos lá, eu já passei do 18, eu digo que antigamente, os crentes se preparavam para o dia da ceia. Davi, você é novo, mas você tem mais... Sim ou não? Os crentes se preparavam. É ceia essa semana. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você está fazendo. Quem lembra disso? Me ajude aí, como diz o da Atena. Não é? Hoje chega a ceia, irmão, e ninguém nem lembra. Tem gente que esquece o dia da ceia do Senhor. Tem gente que está no shopping e lembra, puxa, é a ceia hoje, olha, nem lembrei. Nós vamos perdendo esse vínculo. Nós vamos perdendo. Na verdade, foi cortado esse cordão umbilical. Nós não temos mais esse ligamento. Esse desejo de participar da ceia. Irmãos, antigamente alguém, se falasse mal de alguém,
No dia da ceia, ele levantava a mão e dizia, olha, eu pensei, eu falei, irmã, eu quero pedir perdão para a irmã. E levantava e ia pedir perdão para a irmã. Ia pedir perdão para o irmão. Lembra disso, irmã Joana? Quantas vezes a gente via os crentes levantavam, não, eu preciso. Hoje as pessoas não lembram nem, às vezes, da ceia. Mas ele diz, mas a respeito daquele dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. Pois assim como foi no dia de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Sabe qual era o dia de Noé? Festas. E mais festas. Hoje não há respeito nenhum mais pela família. Hoje não há respeito nenhum pelo cristão, pela igreja. Hoje, antigamente, olha, não quero corrigir você, né? Não é nada disso. Mas antigamente alguém fosse entrando no culto e já tivesse começado o culto, tivesse iniciado o culto, e estivesse lendo a palavra, o crente não entrava enquanto não terminasse de ler a palavra. Lembra disso, Dora? Lembra disso? Estivesse lendo a palavra, se o irmão estiver iniciando o culto, estiver lendo a palavra, e os crentes fossem chegando, eles parariam na porta, esperava ler a palavra para depois entrar. Irmão, hoje a gente entra e ainda atrapalha o irmão que está lendo a palavra. Pai do Senhor, irmão, graça e paz, não é? Na hora que está lendo a palavra. Sabe o que é isso, irmão? Nós estamos perdendo. Mas graças a Deus que dá tempo ainda, que o lenço está dobrado. Perdemos isso. Perdemos esse respeito. Versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Não faça isso comigo. Nessa hora não. Desliguei. E é meu genro. Não sei o que está acontecendo, mas eu não posso. Você percebe como na hora da palavra, irmão, tem coisa que acontece na hora do culto, na hora da palavra, que é igual um relâmpago. Você pode ver o outro, mas aquele que passou você não vê mais. Você já prestou atenção quando está chovendo, relampeando, trovejando? Você viu claro. Aquele relâmpago que passou você não vê mais. Então, o culto é assim. Você não pode perder nada. Lembra que eu falei dos detalhes, a sobremesa que às vezes a gente come? Até uma bela de uma feijoada, uma macarronada, alguma coisa assim. Mas ainda tem a sobremesa. E aqui a sobremesa é justamente isso que me chamou a atenção. O lenço dobrado. O João entrou e não percebeu que o lenço... Pedro entra e percebe que o lenço está dobrado. E João volta. Sabe? Esses detalhes na minha vida e da sua, nós precisamos estar atentos. Porque a trombeta soará. E só quem vai ouvir o som da trombeta é os salvos. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Até o momento que Noé entrou na arca. Depois que entrou, despertou, abriu os olhos. Aí já era tarde. E sabe o que acontece a história da arca? E me chama a atenção que não era meio maravilha estar dentro da arca também não. Mas era a única solução que tinha para ser salvo, era estar dentro da arca. Mas não era meio maravilha, sabe por quê? Tinha Cã, Jafé, né? São 3 filhos, qual era mesmo? Eu acabei de falar, né? Noé, a sua esposa e as noras. Ao todo foram 8. Né? Mas a quantidade de gente que tinha. Mas dentro da arca também não era mil maravilha. Sabe por quê? Rinoceronte estava lá dentro. Elefante. Tinha todo tipo de animais lá dentro da arca. E a arca, se você ler e prestar atenção, Deus disse para Noé deixar uma janelinha. Eu não sei, mas eu imagino que aquela janelinha era cada dia do Cã e do
sem Jafé, cada dia, junto com seu pai, limpar a sujeira dos animais. Eu imagino, sabe? Você não vai encontrar na Bíblia isso. O dia de Cã era o mais reclamão, mas eu imagino que limpar a sujeira do rinoceronte, a quantidade, e jogar pela janela para fora. E o cheiro? Ou você acha que não tinha cheiro lá dentro? E era vários tipos de animais lá dentro. Mas eles precisavam se alimentar e eles também faziam suas necessidades. Então, estar dentro da arca, que representa a igreja, não quer dizer que é mil maravilha, mas é melhor estar dentro da arca. Porque todos aqueles que estavam fora da arca pereceram. Só os que foram salvos eram os que estavam dentro da arca. Então, dentro da igreja não quer dizer que é mil maravilha. De repente você vai precisar limpar a sujeira do rinoceronte, ou do elefante, ou da vaca, não sei. Ou de repente o macaquinho coçando. Mas há necessidade. Mas graças a Deus que eles estavam dentro da arca. E graças a Deus que, misericórdia, porque se por Noé poderia ele ter abrido, Deus sela por fora, para Noé não ter nenhuma chance de abrir a arca. Deus lacrou a arca por fora. Só os que estavam dentro é quem tinha o direito de ser salvo. 39, portanto, assim como no dia anterior ao dilúvio, comia, bebiam, casavam, até Noé entrar na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e o levantou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, olha que incrível, preste atenção. Então, dois estarão no campo. Dois estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. Mas considerai isto. Não, só até o versículo 43. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. O que me chama a atenção aqui, dois estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Você imagina você estar dormindo e você passar a mão? Que desespero será? Jesus, tem misericórdia. Passar a mão na cama lá, e cadê a Ana? A Ana foi. E o Sebastião ficou. Dia terrível será esse dia para aqueles que não estiverem atentos, não estiverem vigiando. Dia será terrível para famílias. E tem uma coisa, voltando em 1 Coríntios, diz que é em abrir e fechar olhos. Quantas vezes você já piscou hoje? Piscar o olho é muito rápido, questão de milésimo de segundo você piscou. Foi. Não vai dar tempo você pegar na barra do vestido da sua mãe. Não vai dar tempo você pegar na barra da calça do seu pai. Não vai dar tempo. Não vai ter tempo para pedir perdão. Você imagina o desespero para as pessoas que estão lá no Vale da Paz. Quero encerrar aqui. Imagina o desespero para as pessoas que estão no Vale da Paz, no dia do arrebatamento. Estão lá chorando, velório. Ah, tão lindo, maravilhoso. Era, sabe, e de repente só vê o terremoto, porque vai abrir. Aqueles que, a mão perpétua, dá um exemplo. A sepultura vai ter que abrir e eles vão sair de lá dentro. Vão ser levados. Imagina o desespero para as pessoas verem sepulcro se abrindo. Eu imagino, sabe? Não estou falando que vai ser assim. Mas imagina o terremoto. Está lá de repente. Eu não estava aqui, aonde foi sepultado o nosso irmão Zemar. Mas imagina, tem alguém perto lá, veio abrir o sepulcro. Aquelas tampas de concreto jogando para cima.
Eu não estou falando que vai ser assim, mas eu imagino. O desespero daqueles que disseram, o que está acontecendo? É que quem deixou o lenço dobrado voltou. E os mortos que morreram, claro, né? Os mortos que morreram, os mortos serão ressuscitados primeiro. E nós que ficamos vivos seremos transformados. Você imagina? Não imagina não. Não pensa nisso. Corre enquanto é tempo. Abraça enquanto você pode. O desespero para aquelas pessoas ver as tampas de concreto, o cemitério de Diadema, aquelas gavetas sendo abertas. O desespero das pessoas sem saber o que fazer. O que está acontecendo? Alguém no avião, alguém no ônibus. O ônibus sai batendo para um lado e para o outro, porque o piloto ou o motorista é cristão e foi levado. Eu não quero te colocar medo. Eu não quero que você fique com medo. Eu quero que você vigie. Porque eu vou falar para vocês que até diarreia me deu hoje por causa dessa palavra. O lenço ainda está dobrado. Mas vai chegar um dia que esse lenço não vai estar dobrado. O dono do lenço vai voltar, vai limpar seus dedos, vai limpar sua boca, limpar sua barba. E eu quero pedir para os irmãos louvarem. Eu nem convidei, nem combinei com eles, só o Eliseu que sabe, né, Eliseu? Nós vamos louvar com louvor aqui, aí o pastor Davi Serra, por favor. Vamos louvar com louvor acima de tudo. Vocês louvaram ontem, os jovens louvaram ontem. Aquele louvor mexe tanto comigo. Tanto. Que ontem eu estava aqui e disse, Deus, eu quero. Não ensaiamos, mas eu quero louvar junto com eles. Se vira, pega um microfone para vocês. Isso aqui eu não vou dar. Eu quero que você entenda. O lenço ainda está dobrado. Mas os sinais estão aí. Não precisa falar muito dos sinais.